Fogo e explosão. Incêndio na subestação de energia deixou vários bairros sem luz em Anápolis. A justiça decretou a prisão do homem que atropelou um rapaz num patinete depois de dirigir na contramão na semana passada. A covardia cruel dos bandidos. Eles agrediram um idoso com um capacete em Itumbiara. Enterrada a menina de 1 ano que estava internada no UGOL desde quarta-feira. A madrasta disse que ela teria caído da cama da casa do pai dela. A partir de agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você. Estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade, da sua região. Agora, 7h15. Bem-vindo ao Jornal Anhanguera, segunda edição. E olha, a tarde começou com um susto para os moradores de Anápolis. Um incêndio numa subestação da Enel deixou grande parte da cidade sem energia. Vou chamar a Liliane Bueno, que traz as informações ao vivo aqui para a gente. Liliane, muito boa noite para você. Já se sabe quais são as causas, desse incêndio? Ainda não, Luciano. Boa noite a todos. O que se sabe é que o problema teria começado numa fiação subterrânea da subestação e passado para o transformador que é carregado com óleo diesel, um óleo combustível. A gente chegou no local assim que esse incêndio começou. Vamos ver na reportagem. O fogo começou em um dos transformadores da subestação da Enel e se espalhou rápido. Logo vieram as explosões. Nossa, eu mesmo estou, seu jeito que tá. Que assustei, porque eu pensei que fosse uma residência também, né? Mas perigoso isso. Muitos curiosos filmaram tudo. Começou nesse pequeno transformador que vocês estão vendo pegando fogo aqui e passou para esse. Os bombeiros tiveram trabalho para controlar as chamas. As labaredas chegaram a atingir a fiação. Essa subestação da Enel fica em um bairro residencial daqui de Anápolis, o Jardim das Américas, terceira etapa. Por isso, além da preocupação em controlar as chamas, também existe risco para quem mora bem aqui, em frente ao local. Muitos moradores tiveram que sair de casa. O Vanderlei disse que pequenas explosões já são comuns na subestação. Isso aqui direto acontece isso aqui. Essa explosão, direto, toda semana é 2, 3, 4 explosões. Esse transformador aqui, ele estava de lá, tem uns 60 dias, tiraram ele, pôs ele aqui. Aí aconteceu isso aí, essa tragédia. Vários bairros de Anápolis ficaram sem energia elétrica durante a tarde. Neste açougue, o Sebastião estava até sem saber o que fazer. Tem de colocar a carne aqui, que ela é congelada, para ver se tenta segurar. Ou senão vai ser perca, E os bombeiros levaram aí cerca de meia hora para controlar esse incêndio, mas permaneceram no local até as 3 horas da tarde, justamente para monitorar se o fogo não voltava a aparecer por conta desse óleo aí, que é combustível. A Enel informou por nota que 96% dos clientes já tiveram o serviço restabelecido, serviço que atingiu Anápolis e até parte do município de Abadiânia e que está apurando as causas dessa explosão. Sobre as reclamações aí dos consumidores, sobre as explosões frequentes, disse que não tem registros ainda. Agora, essa queda de energia aqui em Anápolis afetou também o abastecimento de água. A Saneago informou que o bombeamento da água acabou sendo afetado e, por isso, principalmente bairros da região leste de Anápolis vão ter o serviço aí afetado e o fornecimento deve ser normalizado até amanhã. Por isso, uso consciente da água para os anapolinos. Luciano. Pois é, Liliane, uma reação em cadeia, Uma coisa acaba refletindo na outra, mas vamos acompanhando tudo. Muito obrigado, viu? Bom trabalho para você. 11 veículos se envolveram no acidente que parou a BR-153 durante a manhã no sentido Goiânia-Anápolis. Carretas, carros e uma moto que pegou fogo se envolveram no acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta não conseguiu frear e causou um engavetamento. 2 pessoas tiveram ferimentos leves. Em Goiânia, um motociclista morreu depois de ser atropelado por um caminhão que furou o sinal vermelho. O passageiro da moto foi levado para o hospital. O rapaz foi baleado numa lanchonete em Inhumas. A suspeita é que o crime tenha sido cometido por um funcionário demitido pelo pai da vítima. O jovem foi levado para o UGOL. Em Novo Gama, uma festa terminou com 2 mortes. Testemunhas disseram à polícia que um homem chegou de carro, desceu e atirou contra 4 pessoas.
e depois fugiu. 2 vítimas morreram na hora, outras 2 foram socorridas e estão no Hospital de Base de Brasília. Os bombeiros de Lusiânia encontraram um homem que estava desaparecido desde sábado. O corpo de Charles Micael da Silva Júnior, de 29 anos, estava numa das margens do rio Corumbá. A bicicleta do jovem foi avistada perto da ponte que passa sobre o rio Corumbá, na GO 010, e até então era a principal pista investigada. Os bombeiros que passaram a tarde aí fazendo as buscas encontraram agora no finalzinho da tarde, comecinho da noite, então, o corpo desse rapaz. A BR-060 ficou totalmente interditada por causa de um acidente grave. Isso foi perto de Acreúna, no sudoeste goiano. O motorista de um caminhão ficou ferido depois de bater na traseira de um veículo de carga. Vou chamar a Lara Leão ao vivo aqui comigo. Lara, boa noite para você. Como é que está a situação do trânsito, hein, na rodovia agora? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que acompanham a gente. A pista ficou fechada no início da tarde, mas agora há pouco foi liberada e o trânsito segue normalmente na BR-060, no trecho entre Acreúna e Rio Verde, onde o acidente aconteceu. O motorista de um caminhão bateu na traseira de um outro veículo de carga que estava saindo de uma estrada de terra e entrando na BR-060. Esse motorista que bateu atrás é Maurício José da Silva, de 50 anos. Ele ficou preso nas ferragens e os bombeiros de Santa Helena tiveram dificuldade para fazer o resgate. Ele quebrou 2 pernas e foi levado para o Hospital Municipal de Acreúna, mas está bem. O outro motorista não se feriu. Então essas são as informações, Luciano. A pista já foi liberada, o trânsito segue normalmente e o motorista que se machucou passa bem. Obrigado, Lara. Bom trabalho para toda a equipe aí de Rio Verde. E olha, foi decretada a prisão do motorista, aquele que matou atropelado um rapaz de patinete em Anápolis. Acabou acertando um motociclista também, que ficou ferido nesse acidente. Então vou chamar a Lorena Gomes, ao vivo de Anápolis, que tem mais informações sobre essa decisão da Justiça. Lorena, o motorista até então vinha falando que estava dirigindo sob o efeito de remédios controlados. Nessa audiência, essa foi a versão dele também? Boa noite para você, Luciano. Boa noite a todos. Olha só, o Milton Rodrigues disse em depoimento que tinha crises de epilepsia e que fazia uso de remédios controlados. Tomou os remédios um dia antes do acidente, mas no dia, pela falta de medicação, acredita ter tido uma crise epilética, o que não foi comprovado durante essa audiência e que, por isso, teria ocasionado esse acidente que deixou uma pessoa morta e outra ferida no dia 5 de setembro. A decisão do juiz Fernando Augusto Rezende diz que o Milton Rodrigues dos Santos, ele estava em alta velocidade, dirigindo na contramão e para garantir a ordem pública, ou seja, para que isso não aconteça novamente, decretou a prisão preventiva. Milton Rodrigues dos Santos está preso desde o dia 5 de setembro, dia do acidente por lesão corporal culposa e homicídio culposo quando não há intenção de matar. A defesa do Milton Rodrigues disse que vai entrar a partir de amanhã já com habeas corpus e pedir a revogação da prisão. Luciano. Obrigado, Lorena. Esse é um caso também que a gente vai sempre estar acompanhando de perto. Agora, 7h23. Rápido intervalo. E a seguir, a polícia de Anápolis vai investigar o que causou a morte da bebê de 1 ano, aquela que ficou internada com traumatismo craniano. E a crueldade num crime, um idoso é agredido com um capacete por um assaltante. Já, já. Acordada. A menina foi socorrida pelo SAMU para o GOL, mas morreu na madrugada desta segunda-feira. Constatou-se apenas a lesão craniana, para se verificar a respeito da compatibilidade da lesão presente, a fratura, com a queda, ou seja, que é justamente a história alegada pela madrasta. Então é necessário enviar uma equipe de perícia criminal para analisar o cenário e verificar possíveis objetos, possíveis superfícies. O pai, que estava trabalhando quando tudo aconteceu, disse que não acredita que a namorada tenha agredido a filha dele. Difícil de imaginar que foi alguma coisa, tipo agressão, já bateu, porque não sangrou de jeito nenhum. Mas eu também não posso dizer que não foi isso, porque tem que esperar provar primeiro. O caso chegou nesta segunda-feira à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente em Anápolis. A delegada, que vai investigar o caso, solicitou uma vistoria no imóvel onde moram o pai e a madrasta.
Novos depoimentos devem acontecer ainda nesta semana. A madrasta pode ser que venha, sim, a ser indiciada ao final das investigações, ainda que pela negligência de ter deixado a criança na cama sozinha. Pode ter ocorrido uma morte não intencional, mas decorrente de uma negligência. Isso sim pode ocorrer. Enquanto a polícia investiga o que teria acontecido na noite da quarta-feira, a mãe só quer uma resposta. Se fosse uma queda da cama, não teria causado a lesão que causou na cabeça dela. Muita tristeza, né? E olha essa crueldade, a violência em Tubiara. O idoso foi agredido com golpes de capacete por um assaltante. Quem tem mais informações é o Emerson Ferreira, direto e ao vivo com a gente, lá do sul goiano. Emerson, boa noite para você. A polícia já identificou esses bandidos? Oi, Luciano, boa noite para você, boa noite para todos. Pois sim, já identificou, viu? Toda a ação, Luciano, foi registrada por câmeras de segurança lá na rua onde o idoso estava. Nas imagens dá pra gente ver nitidamente que o idoso caminha pela calçada quando chega esse casal que estava em uma motocicleta. Abordam o idoso e logo já parte para pancadaria. Ele é atingido aí por um golpe de capacete. Logo em seguida cai no chão, Luciano. Depois de algum tempo esse idoso consegue levantar, mas a sessão de agressão continua, viu? A vítima foi atingida várias vezes até cair no chão. Depois, esse suspeito acaba procurando alguma coisa nos bolsos da vítima. E depois de algum tempo, o homem acaba indo embora e deixando o idoso no chão. O agressor já foi identificado e preso pela polícia. A mulher que estava na motocicleta, que estava conduzindo a motocicleta, também já foi presa. O idoso foi levado ao hospital, mas também, infelizmente, já teve alta, Luciano. Caso revoltante, né? Revoltante, né? A boa notícia é que ele já teve alta e também que a polícia identificou, mas é uma crueldade inadmissível, né? Principalmente aí durante um assalto que já é realmente de muita violência. Muito obrigado, viu, Emerson? Bom trabalho. Momentos de terror e medo também, né? Para uma mãe e uma filha em Lusiânia, elas que ficaram sob a mira de um revólver dentro de casa. Foram mantidas reféns por bandidos que se passaram por funcionários dos Correios. Era por volta das 9 da manhã quando o interfone tocou. Antes de abrir o portão, a moradora, que prefere não mostrar o rosto, viu no monitor das câmeras que era um homem com o uniforme dos Correios. Era uma moto com um rapaz, tinha uma maletinha atrás da moto, igual a dos Correios, e a buzina, igualzinha da moto dos Correios. Quando abriu a porta, 2 homens anunciaram o assalto. Os assaltantes levaram dinheiro, o carro da família e o aparelho que grava as imagens das câmeras de segurança. Foi quase 1 hora que a mulher e a filha de 12 anos ficaram na mira de homens armados. As vítimas ficaram trancadas dentro de um quarto. Quando elas perceberam que os bandidos foram embora, começaram a pensar como iam pedir ajuda. Foi aí que elas tiveram a seguinte ideia. Escreveram este bilhete aqui, enrolaram no vidro de shampoo, amarraram com fio dental e aí jogaram por cima do muro da vizinha, que ligou para a polícia. O delegado alerta: antes de abrir o portão de casa, desconfie, faça perguntas. Questione se a encomenda, para quem, pelo interfone, antes de abrir o portão. E dentro dessa desconfiança que entra em contato com a polícia. É uma sensação horrível, algo muito grave, é muito traumático. A gente entrou em contato com os Correios, né, para saber sobre o uso de identificação falsa por parte aí dos bandidos, se passando por funcionários, e também para saber sobre as orientações que a gente pode receber no caso de o atendimento de um funcionário de verdade, mas até agora a gente não recebeu resposta. Vamos mudar de assunto, falar de agronegócio, que é bastante importante aqui para o nosso estado, e tem novidades porque a Agrodefesa antecipou o começo do plantio da safra de verão aqui em Goiás. Por que será, hein? Marcos Gouveia vai responder para a gente ao vivo, ele está lá em Jataí. Tem um motivo especial para essa antecipação, Marcos? Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite para todo mundo. A instrução normativa da Agrodefesa é baseada nos procedimentos adotados nos estados vizinhos. Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, eles têm o vazio sanitário da soja que termina no dia 15 de setembro, ou seja, no dia 16 eles já podem fazer o cultivo.
Mas o cultivo em Goiás só é liberado a partir do dia 1º de outubro. Então essa decisão vem para antecipar essa situação. Então a partir do dia 25 de setembro, Goiás pode fazer o cultivo a partir de agora. Então a distância do cultivo entre Goiás e os estados vizinhos é de apenas 10 dias. Essa decisão também é um pedido das entidades representantes dos produtores rurais e também pela importância da soja para a economia do estado, pela geração de empregos. Mas é importante deixar claro que essa é uma medida experimental que só vale agora para a safra 2019-2020. Luciano. Muito obrigado, Marcos Gouveia, falando ao vivo com a gente. E a gente que tem acompanhado também o calorão no estado, né? Em 3 ranchos no sudeste de Goiás, apesar da falta de chuva, o nível do Lago Azul está o dobro se comparado com o mesmo período do ano passado. Claro que isso tem atraído os turistas. Nesses dias de temperatura em alta, nada como um banho refrescante no Lago Azul de 3 Ranchos. Aqui mesmo, 3 ranchos, né, gente? Dá uma olhada pra você ver nesse lugar maravilhoso que tem aqui, né? O nível da represa está a cerca de 35% do reservatório, o suficiente para fazer a alegria dos visitantes. A gente está curtindo bastante, está top demais. Em junho, o Lago Azul chegou a um nível que há muito tempo não se via, 42%. E agora, mesmo sem chover nos últimos 4 meses, o espelho d'água continua atraindo os turistas. O lago fica cheio de embarcações de todos os tamanhos. E tem aqueles que querem simplesmente passear de lancha. Contemplar a tamanha beleza, né? E um dia tão bonito, um sol maravilhoso, então curtir tudo isso, né? Isso aí. Nossa imagem do dia é de Goianira, até parece repetida, viu? Mas furtaram de novo o G de Goianira. O letreiro fica na GO 070, entre Goiânia e a cidade de Goianira. Já tinha sido furtado antes. Esse é crime, viu? É um crime previsto no Código Penal brasileiro. A prefeitura substituiu a letra de novo e pede que, para quem tiver alguma pista, denunciar aí para a polícia. A gente vai terminando por aqui, segunda-feira terminando, o Jornal em Agora, segunda edição também, sempre desejando uma ótima semana para você. A gente termina com imagens de Catalão hoje. Até amanhã.